Bom, gente, vamos lá. Esse sábado não, é domingo, agora a gente vai rever um pouquinho do que a gente falou, do que conversamos, né, na semana passada. E agora, depois de uma semana de atitude, uma semana de tarefas, aí como que a gente encara aí a procrastinação, sabendo de alguma dessas informações. Então, basicamente, a gente vai rever o que a gente viu, só que a gente vai assimilar melhor no sentido de atitude. Essa é a proposta de hoje. Então, semana passada a gente estava com essa turminha aqui. Alguns estão por aqui, outros estão aí curtindo o seu domingo. Mas seguimos, né? Primeiro entender o porquê que eu procrastino. Por que que vocês fazem isso? Por que que eu, Dani, faço também? E quando que a gente deixa essas tarefas para depois? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, sobre identificar a procrastinação, quando ela acontece, por que que ela acontece. Essa é a intenção realmente de estar compartilhando com vocês. E o procrastinar é uma sobrevivência do nosso organismo. Então, o nosso corpo, ele quer economizar energias. Ele quer realmente gastar menos calorias, ele quer descansar, ele quer realmente durar mais tempo e, para isso, ele vai pedir para a gente deixar as coisas para depois. Essas intenções, elas são tanto musculares quanto cerebrais também. Então, a procrastinação, ela não é algo para a gente zerar, e sim para poder controlar, porque é o organismo que realmente está querendo deixar ele em energia cada vez menor, cada vez mais econômica mesmo, assim. Então, a ideia realmente é que a gente controle isso e não que a gente simplesmente não possa ter mais. Não é essa a ideia. Vocês estão enxergando aqui, né, a apresentação? Sim. 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 Então tá. Deixa eu voltar lá. Bora. Aí, aqui é o cérebro trino, que é bom a gente saber, né, como que ele funciona. Então, o primeiro cérebro que a gente tem, que é o mais primitivo, é o reptiliano. Ele faz os nossos instintos acontecerem. Então, para e pensa nessa uma semana que passou, nesse tempo mais recente, o quanto que você tem trabalhado e agido conforme o seu instinto. Então, sem muitas explicações, a gente toma algumas decisões, porque o nosso instinto, ele manda o corpo fazer. Por exemplo, quando a gente foge, quando a gente... tudo que faz a gente sobreviver, quando a gente vai atrás de comida. Por exemplo, se a gente vai no mercado de barriga cheia, a tendência é obedecer mais o cérebro racional. Se a gente está de barriga vazia, a tendência é querer comer logo aquele lanche da padaria, do mercado, comprar mais coisa do que deveria. E aí tem muito mais a ver com uma atitude, uma decisão do cérebro do instinto e não do racional. Então é bacana a gente prestar atenção que existe esse cérebro dentro da nossa cabeça e ele é o do instinto. A gente tem que tomar cuidado com essas atitudes que a gente faz de acordo com esse cérebro. Depois vem o cérebro do emocional, do sentir. Esse cérebro aqui, ele é desenvolvido nos mamíferos, que é o límbico. Ele já tem um pouco mais de desenvoltura do que o reptiliano. Ele sente as emoções e a gente pode controlar uma parte dele no sentido de estimular as nossas emoções. Por exemplo, se eu já estou triste e fico lá assistindo coisas tristes, lembrando de coisas que me deixam chateadas, vou alimentando essa tristeza, eu estou só racionalmente alimentando o meu emocional. Mas se eu estou sentindo uma emoção que ela vem descontrolada e eu não alimento ela para crescer, seja positiva ou negativa, eu já estou começando a cuidar desse cérebro mais desenvolvido, que é o meu cérebro racional, que aí os seres humanos é quem tem. Então, esse cérebro racional aqui que faz a gente pensar é a parte do neocórtex, onde ele é mais desenvolvido. Isso aqui é bacana, entender o nosso pensamento, porque nem tudo é o que a gente gosta, é o que a gente precisa fazer, é o que a gente quer. Algumas coisas são difíceis. Opa! Eita! Beijão, Celina! Silvia, que linda! Sejam bem-vindas! Eba! Fiquem à vontade, anotem as dúvidas de vocês, tá? E aí depois a gente vai conversar no finalzinho aí também.
Então, aqui eu estava falando dos 3 cérebros que a gente tem para entender a procrastinação, que é algo natural do ser humano, que é deixar as coisas para depois, a gente justificar. Então, eu sabendo que eu tenho esses 3 cérebros, eu começo a observar, por exemplo, na última semana, o que eu fiz por instinto? O que eu faço por sobrevivência, né? Às vezes a gente está se alimentando e não está tão saudável, porque por sobrevivência eu preciso comer e não estou me organizando para cozinhar, ou então a forma como eu estou encarando o meu exercício físico, por sobrevivência, o meu corpo quer descansar sempre. E é o instinto dele, ele quer hibernar, a gente está no inverno aqui no Brasil, então a temperatura tende a ficar mais baixa, e aí o meu cérebro de instinto quer mandar em mim, então eu preciso tomar cuidado com isso, ok? E aí tem o emocional, que são dos mamíferos, as emoções, eles vão acontecer, eu não posso deixar de sentir emoções ou controlar as emoções. O que eu posso fazer é cuidar desse racional e alimentar mais as minhas emoções ou alimentar menos as minhas emoções, de acordo com aquilo que eu sei que pode me ajudar a cumprir a tarefa, a começar um projeto, a entregar um projeto até o final, a continuar ele. Então, sabendo desses 3 cérebros, eu costumo dizer que tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí eu vou convidar vocês a fazer aquele exercício da semana passada de novo. Então, abre o braço e fala, tudo posso. Vem comigo. Tudo eu posso. Agora olha para cima e fala, tudo eu posso. Mexe a boca que eu tô vendo. Tudo, tudo. Vocês podem ir para a China? Pode. Você pode sair pelado na rua? Pode. Tudo você pode. Pode, pode, pode. Posso ter 11 filhos porque eu quero? Posso. Agora, dedinho, nem tudo me convém. Nem tudo. Vem com dedinho para mim. Escolhe essa parte também. Nem tudo me convém. Porque nem tudo é conveniente para mim. Quando eu falo que tudo eu posso, o meu cérebro do instinto fica feliz. Quando eu falo que tudo eu posso, o meu cérebro das emoções fica feliz. Em uma atitude revoltada, eu vou xingar, eu vou ir para cima, porque é a minha emoção que está falando alto. Porque tudo eu posso. Mas nem tudo é conveniente. É o meu cérebro racional que começa a filtrar. O que é para mim? O que é para agora? O que é para daqui a um mês? O que é para daqui a um ano? E aí eu já começo a balancear um pouco mais. Belezinha? Até aqui, ok? Certinho? Então a gente não acaba com a nossa procrastinação. O que a gente faz? A gente pega ela como um animal de estimação e eu cuido do jeito que eu posso cuidar. Um hamster é um animal de estimação, uma tartaruga também, um cachorro também. Mas cada um eu cuido de uma forma diferente. Eu alimento meu cérebro instintivo pelo instinto que pode me favorecer. Eu alimento minhas emoções do jeito que eu posso favorecer. E o meu racional do jeito que eu posso favorecer. Perfeito não vai ser. Procrastinar nós vamos. Mas quanto mais a gente para e percebe alguns sinais que a gente tem no dia a dia, melhor a gente vai controlando isso, ok? Vai harmonizando. A ideia não é zerar a procrastinação, a ideia é você harmonizar com o restante da sua vida. E aí coloca no papelzinho aí para você. Não vou pedir para vocês serem obrigados a compartilhar, mas no finalzinho, quando a gente for conversar, se vocês quiserem trocar algumas dificuldades que vocês têm, dúvidas, é legal ter isso anotadinho. Mas independente de falar para a gente ou não, é bem bacana vocês anotarem para vocês. Então, responda onde você não procrastina. Onde que você vai lá e faz as suas coisas, que você vai para cima, e onde você procrastina. Então, algumas pessoas têm facilidade de fazer exercício físico, outras já procrastinam para depois. Algumas pessoas têm facilidade para começar um projeto e outras já são paralisadas no início do projeto. E aí, para entrega, a mesma coisa. Então, identifica aí onde você não procrastina e onde você deixa as coisas para depois, justificando mil situações. Para quem já escreveu na semana passada onde você não procrastina e onde você procrastina, repara nessa uma semana que a gente passou, de sábado para cá. Se você mudou alguma coisa, se você deixou tudo do jeito que estava, então anota aí também. E tá tudo bem se você mudou ou não, tá? O interessante aqui é a gente se observar, se perceber. E aí depois escreve que você tem o poder de escolha. Você tem o poder da escolha de realmente estar
indo atrás de soluções, indo atrás de aprendizado, de oportunidades, e não somente estar na janelinha da justificativa. E para a gente sair ou amenizar essa procrastinação, as coisas são muito de tentativas e atitudes. Então, sair da procrastinação em qualquer área não é só encontrar o melhor resultado, a melhor solução, a melhor saída, o melhor caminho. É tentar e tomar atitude. E aí você pelo menos já descobriu que aquele caminho é uma das possibilidades certas ou uma das possibilidades erradas. E aí anota no seu papelzinho agora o que você quer. O que você quer da sua vida, de preferência nessa área que você está falando sobre procrastinação. Por exemplo, do exercício físico, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder peso, não, eu quero ganhar mais fôlego para conseguir dançar mais. Então, o que você quer? Se é em projetos, eu quero conseguir vender, eu quero me organizar melhor, eu quero ter mais habilidade em tecnologia. Então, o que você quer? Escreve aí. Eu quero ter mais saúde, eu quero ter um namorado novo, enfim, escreve o que você quer aí. E aí você vai entender o porquê você quer isso. Esse porquê eu quero tem tudo a ver com o não procrastinar. Quando você não sabe o porquê você quer alguma coisa, o que você quer vai ficar, às vezes, atrás de uma montanha, que são as justificativas, que são as desculpas, que são os problemas, a falta de dinheiro, a falta de tempo, a falta de tudo. Mas quando você descobre o porquê você quer, o porquê te empurra a você dar um jeito no obstáculo que você encontra. Isso a gente vê muito claro, por exemplo, pessoas que às vezes têm uma necessidade grande de vida, mas tem um porquê muito forte. Como o porquê dele é muito forte, mesmo com a necessidade de vida, ele vai atrás e aí no médio e longo prazo acaba conseguindo um sucesso. Mas quando a gente só quer o que eu quero, o que eu quero um namorado novo, mas por que eu quero um namorado novo? Aí você só quer um namorado, a hora que você quer, você não sabe nem o que fazer com esse namorado, acaba perdendo. Agora, por que eu quero? Porque eu quero alguém que me apoie na minha vida. Eu quero ter um filho. Eu quero aumentar a minha independência e eu acho que casada é melhor. Então, quando você tem o seu porquê, o seu o que fica muito mais forte. O que você tem que fazer. Certinho? Tudo bem? E aí a outra pergunta, para responder aí no papelzinho de vocês também. O que eu vou deixar de fazer para alcançar isso? E aqui é muito interessante, né? Porque a gente começa a conversar com as pessoas que já conseguiram alcançar certas coisas, elas deixam de fazer uma coisa por um tempo, é como se elas tivessem que pagar, não só em dinheiro, mas talvez em alguns outros sacrifícios para conseguir ter algo na vida. Então, se eu quero ganhar peso, eu preciso dar a minha dedicação na cozinha para conseguir me alimentar bem. Se eu quero ganhar mais fôlego, aí eu preciso, de repente, ter o sacrifício de fazer um cardio mais pesado. Se eu quero arrumar um projeto e conseguir vender ele, eu preciso aprender como vender e desenvolver esse projeto. Então, o que você está disposto a pagar, além de dinheiro, para conseguir ter aquilo que você quer? O que eu quero depende de um network, de pessoas que eu conheça melhor. Então, o que você está disposto a fazer? Estou disposto a jantar uma vez por semana com pessoas interessantes para que eu possa conhecer mais pessoas do meu trabalho. Você vai ter que dar esse tempo, você vai ter que dar alguma coisa de você para conseguir ter esse retorno aí de volta, ok? Até porque até as pessoas que já conseguiram e nos ensinam ou por venda ou por experiência, elas também se dedicaram para ter e se preencher daquela situação. Então, tudo é uma questão da escolha, né? Aí, vamos passar para o próximo. Aqui a gente vê as nossas sabotagens. Então, para quem veio na semana passada,
já começa a perceber o que vocês se sabotaram nessa semana, porque na semana passada vocês já tinham enxergado isso. Quem está vindo agora primeiro, pensa em escrever sabotagens na sua agenda diária, ou pelo menos uns 2 dias dessa semana, desse final de semana para o outro. Porque aí você começa a perceber que uma sabotagem sua pode ser algo bom na sua vida e não é questão de arrancar esse negócio, é você limitar isso. Por exemplo, você tem uma amizade muito bacana que você quer conversar 1 hora com aquela pessoa, mas está tão gostoso que você fica 3 horas e meia conversando com ela. Talvez seja a situação de você negociar e falar, olha, vamos dividir esse papo para outro dia, né? Colocar um limite ali. Não é nem arrancar o papo, que é bom, mas também não deixar correr solto, porque isso vai prejudicar você em outros projetos também. Então, identificar suas sabotagens, né? Ver o que é e conversar com a sua sabotagem. É engraçado que todo mundo sempre tem uma sabotagem na vida. Pode ser financeira, emocional, de várias situações. Mas que a gente possa assumir para a gente mesmo, nesse tempo que a gente está conversando com a gente aqui, quais são as suas sabotagens, né? Que confusão que você mora, que você precisa organizar isso dentro de você. E aí depois, quais são os seus ambientes difíceis? Então, seus ambientes difíceis podem ser lá fora no trabalho, alguém da família que mora com você ou não mora com você, mas tem interferência na sua vida. Um ambiente difícil pode ser alguém doente, um animal doentinho, mas é uma situação externa que é difícil e foge um pouco do seu controle. E muitas vezes esses são motivos que a gente encara como o porquê da nossa procrastinação. A intenção aqui é a gente enxergar que lá na frente existe uma pedra, uma montanha, ou esse cubo mágico, né? Aquela situação de encontrar os lados da mesma cor, que para alguns é fácil e para outros é muita dificuldade. E você perceber o que você não realizou até hoje na sua vida. Aquelas promessas de ano novo que se repetem, entra ano e sai ano, aquilo que você teve o tempo da quarentena, poderia até ter feito algo, mas não fez, foi deixando. Enfim, o que essa pedra ou montanha significa para você, a ideia, na verdade, é a gente não tirar ela de lá, mas é entender realmente como que a gente consegue ultrapassar ela, se é contortando, se é furando ela, se é encontrando parceiros, pessoas que podem te ajudar a enxergar diferente. Às vezes, só de alguém conversar com você, a pessoa que está de fora sem sentir o problema, ela vai te dando algumas alternativas e você vai enxergando ali possibilidades. Então, olhar os problemas não com uma cara cinza, mas uma cara de, eba, é uma oportunidade para eu treinar o meu lado de solução agora. Inclusive, tem um exercício muito bacana que as crianças já fazem naturalmente. Elas resolvem problemas de uma forma muito óbvia, muito simples. Elas simplesmente falam, é assim que se faz. É aqui que tem que fazer, desse jeito, simples. E às vezes, como adulto, a gente não pensa nem no problema para resolver, a gente já pensa na dificuldade do caminho. Então, se a criança vê, tá faltando dinheiro, vamos no banco e a gente pega, porque lá sempre sai dinheiro. Então, é tão simples, né? E aí, nesse exercício já adulto e maduro, a gente procura 3 soluções para cada problema que a gente encontrar. Então, quando você achar um problema, a Dani Cardone está cozinhando arroz, queimou o arroz, quais são as 3 soluções? Fazer outro arroz, dar um arroz para a gata, será que ela vai comer, será que não? E comer um miojo que é mais rápido, né? Ou fazer uma receita que você até comeria um arroz meio queimadinho. Se você misturar com queijo, vai que você come, sei lá. Então, você põe soluções a mais do que você precisa. Quando você começa a treinar o cérebro para muitas soluções, você tem opção e poder de escolha. Então, você começa a pensar, tá me faltando dinheiro. Então, eu posso ganhar mais dinheiro trabalhando mais, posso economizar dinheiro, o que eu posso? Posso roubar? Não posso roubar. Mas você começa a pensar nas possibilidades e o seu cérebro começa a querer resolver problemas.
Não sei se vocês conhecem alguém aí do círculo de vocês, aquela pessoa que toda vez que você chega com um problema, ela, faz assim. É porque ela já tem um cérebro orientado para a solução. Ela não tem um cérebro orientado para pedra e para montanha. Compensação, a gente tem toneladas de gente que toda vez que você chega com um cisco, ela fala, ih, vai piorar. Não, é que você não viu comigo. E aí ela vem com um negócio pior ainda, né? Então, são treinos dos nossos 3 cérebros, o instinto, o emocional e o racional. Nessa hora que a gente acha que a pedra é o caminho, é o instinto falando, não vai não, que você vai morrer, você vai ficar doente. Quando a gente começa a colocar o racional em cima dele, eu já começo a falar, não, quais são as alternativas? Eu não sei a solução, mas eu vou perguntar para quem sabe. Aí você vai lá e pergunta, pode ser que a pessoa vai ter. Então, a gente ir atrás disso. Então, e positivar, né, as suas sabotagens. Então, no slide anterior lá, a gente colocou ele numa cor mais cinza, então as sabotagens eram negativas. Agora não, pensa que as sabotagens, elas podem ser positivas. Tenta olhar essa dificuldade, como realmente um degrau para você subir. E não uma dificuldade para você poder subir na sua vida. E subir você vai se você está desenvolvendo. Só que se você vê um degrau e falar que é difícil subir, já vai ser complicado. Então, ter o exercício de positivar as sabotagens. Eu costumo dizer algumas coisas que acontecem comigo com muita dificuldade. O depois é muito mais fácil a gratidão, porque você começa a entender. Eu fiz uma cirurgia no começo do ano, para mim foi muito inexplicável, foi uma parada na minha vida muito difícil, mas quando entrou a quarentena do coronavírus, eu estava voltando de saúde, então a minha vontade de trabalhar, de fazer minhas coisas era muito grande. Enquanto as pessoas estavam com medo, com receio, eu estava desabrochando, eu estava aflorando. Então, você positiva uma situação, uma sabotagem, olhando, né, qual que é o lado bom da coisa. E aproveitar os ambientes difíceis. Isso daqui é um treino oriental maravilhoso. Artes marciais e budismo fala muito que, por exemplo, pessoas que brigam com a gente, pessoas que não nos compreendem, são os nossos mestres de paciência. Porque se nós não tivéssemos uma pessoa que nos irrita na vida, a gente não ia aprender a ser paciente. A gente não aprende a ser paciente com pessoas legais. A gente aprende a ser paciente de verdade com pessoas que nos irritam, pessoas que brigam com a gente. Então, quando essas pessoas vierem, ao invés de você deixar o seu cérebro emocional, agora eu também vou, vamos lá, quem aqui grita mais, quem xinga mais e tal, deixa o seu cérebro racional olhar para ele como se fosse um professor. Sabe aquele professor do primário que algumas de vocês com certeza tiveram? Você obedece porque é professor, você respeita porque é professor, mas por dentro você tá ali às vezes até rasgando. E aí você acaba não tirando vermelha, passando de ano, daqui a pouco o professor passa um tempo e se bobear até rola uma admiração um pelo outro. Aí você olha e fala, aquele professor era chato, era ruim, mas me ensinou. Então, às vezes, esse aprender a se relacionar com o outro, considerando que as oportunidades, às vezes, apertadas e pressionadas, não agradáveis, podem ser grandes mestres para a gente conseguir desenvolver aquilo que a gente precisa em nós. Então, pega isso daí também como uma liçãozinha, uma tarefa para essa semana. Tenta fazer isso em algum momento. Olha para aquela pessoa que normalmente você já esquenta o sangue quando você sabe que você vai entrar em contato e chama ela no sentido de mestre, de professor. Não precisa nem falar, mas dá a sua intenção de acolhimento nas palavras, nas atitudes dela, ok? Então, assim, a gente pode olhar os nossos ambientes difíceis de uma forma diferente. E aqui os estágios da procrastinação. É bacana a gente entender esses estágios para perceber onde estamos e para onde a gente pode ir. Então, o primeiro estágio é essa falsa segurança. É aquela pessoa que ela fala assim, isso não é importante. Não, eu não vou organizar a minha planilha porque isso não é tão importante. Eu vou descansar um pouquinho, depois eu organizo minha planilha. Né? A pessoa que ela vai deixando com leves desculpas, leves justificativas,
E ali ela deixa uma semana, um mês, 6 meses e vai procrastinando aquela atividade. E aí vem outras da vida, né? O segundo estágio é o da preguiça, que é esse daqui. E aí a pessoa fica, talvez eu devo ir começando. Ah, não, hoje não, amanhã eu vou. Então ele já começa a querer ter uma atitude, mas agora não, depois eu vou, tá tarde, tá frio, tô com visita, e aí vai indo e vai deixando. O terceiro estágio é da desculpa mesmo. Então, agora eu tô ocupado, hoje eu não consegui, o dia tá cheio. Tô dando uma descansadinha agora porque eu mereço uma noite boa, ou uma descansa à tarde, então eu não vou fazer isso agora. Então você começa a dar suas desculpas aí. O quarto estágio já começa a ficar um pouquinho mais difícil, que é o estágio da negação. Eu ainda tenho tempo, não preciso fazer agora. Não preciso. Agora não. Então você começa a negar aquilo que você deveria fazer. Não faço porque o outro também não faz. Você entra nesse estágio de negação. E o último é a crise, quando as coisas acumulam muito, é pendência em cima de pendência. Você precisa de um documento, não encontra o documento por causa de uma bagunça, perde uma oportunidade, você precisava de um contato, perdeu o contato, perde uma conversa que te levaria para algum lugar, enfim, você vai não ver uma data, perde um evento, e aí você percebe que as percas acontecem na vida. Nessa crise, geralmente a pessoa quer sair da procrastinação e ela fala que não vai mais procrastinar e ela quer começar tudo diferente no dia seguinte. A tendência, quando a gente não encara e trata essa procrastinação, é repetir os estágios novamente. Então, a gente entra num ciclo de procrastinação justamente por não entender esses processos do cérebro. Vou até voltar um pouquinho aqui. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a procrastinação. Quando ela atinge aqui o racional, a gente consegue mudar com novos hábitos, com novas escolhas, quando a gente tem percas, a pessoa vai lá e toma atitude. A procrastinação, quando ela está no emocional, é porque ela já começa a sentir um prazer em procrastinar. Ela já começa a ter um vício alimentado na procrastinação. Já começa a ficar gostoso deixar para depois. E geralmente ela deixa não só uma área da vida, ela deixa várias. Agora, quando já fica aqui no instinto mais fundo, às vezes é necessário até entrar com medicação e psiquiatria, porque aí realmente não é só o hábito, não é só a atitude. São hormônios mesmo do cérebro que já estão ali desviados, e aí uma medicação, uma terapia com psicólogo é necessário também. Então, tomar cuidado quando a gente chama alguém de você é muito preguiçoso. Às vezes, não está mais no lado racional da pessoa. Já está num desequilíbrio hormonal. E nem ela consegue mais segurar isso também. Então, aí é bacana conversar com o profissional médico mesmo, porque aí ele vai fazer os testes necessários para poder identificar melhor essa procrastinação. Os sintomas, né? Que tem outros também para dizer, diagnosticar que vai ser uma doença. Até aqui tudo bem? Deixa eu olhar o rostinho de vocês. Tá tudo bem? Levanta o braço assim, gente, é muito estranho. A gente vem da dança e vai todo mundo paradinho. Aí a Celina sorriu, a Shirley também. O Vinícius tá ouvindo de verdade, não dormiu, que bom. A outra ali tá fazendo assim. Legal do povo da dança é que todo mundo se mexe, né? Eu imagino falando isso aqui pra quem não é da dança, as pessoas vão fazer assim. A Dani tá correndo já, olha lá, ó. Tipo, toca uma música, agora é hora do axé, né? Vamos lá, gente. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, depois dessas perguntinhas aqui, estamos já quase acabando. E aí, do que você escreveu, define para essa semana, só essa semana, o que você quer encarar na sua procrastinação. Então, por exemplo, você queria cuidar do seu cabelo diferente, já está 3 meses falando e não cuida. Então, nessa semana, se você conseguir só comprar o creme que você precisa, já é um próximo passo. Aí, na outra semana, você faz a hidratação. Então, o que você quer? Qual o seu próximo passo? Escreve aí o que você quer em uma semana. Em 7 dias, você conseguiria fazer
para encarar a sua procrastinação. E agora escreve o porquê isso. No meu exemplo do cabelo, por exemplo, porque eu preciso cuidar da minha autoestima, porque eu quero ficar bonita até o verão com o meu cabelo, porque eu quero mudar o meu visual, enfim, o porquê, né? Por que você quer isso para você? Escreve o seu porquê. E aí, para conseguir fazer isso, você vai ter que deixar de fazer outras coisas. Que não dá para a gente fazer tudo, porque tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Já escreve o que você vai deixar de fazer para conseguir fazer isso. Então, por exemplo, eu janto todos os dias com meu filho, mas eu vou deixar de jantar um dia para cuidar do meu cabelo. Então, pensa o que você vai deixar de fazer para conseguir fazer aquilo que você quer encarar na sua procrastinação. De repente, você tem que aprender alguma coisa. Para aprender, você precisa deixar de fazer outra para ter tempo para aprender. De repente, você tem que comprar uma coisa, mas tem que deixar de comprar uma coisa para comprar outra. Então, escreve o que você vai abrir mão do agora para poder colher no final de semana que vem e falar assim, nossa, consegui encarar a minha procrastinação. E aqui o que eu peço é que você não minta para você mesmo. Então, eu costumo dizer que eu menti por muitas décadas para mim, quando eu escondia certas coisas da procrastinação da minha vida e eu falava isso para as pessoas, mas eu sabia que no fundo, era procrastinação, não eram dificuldades reais e tudo mais. Então, não minta para você mesmo, é você, esse papelzinho, suas escolhas, suas atitudes. Faça coisas que realmente vão te favorecer. E aí, uma das coisas que me ajuda muito, muito, é zerar, né, zerar não, porque a gente nunca zera, mas controlar minha procrastinação e minhas pendências é o depósito Tenk. Então, eu tenho uma agenda e tem um cantinho que é o meu depósito Tenk. É como se fosse um latão, um balde. Lá eu vou jogando tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que arear essa panela. Então, é uma tarefa. Tem que arear. Tem que. Quando? Quando der, tem que arear. Aí eu coloco lá, arear a panela de arroz. Eu tenho que marcar o dentista. Então, tenho que marcar o dentista. E vou colocando lá, tem que. Fiz isso no papel durante muito tempo. Era a última página da minha agenda, era o tem que, depósito do tem. Tem uns tanks que é assim, tem que quando der. Tem uns tanks que é para esse mês. Por exemplo, a gente que está em mentoria, o pessoal da comunidade aqui, a gente fecha pacote de mentoria, então tem que esse mês, porque eu tenho que entregar esse mês. Tem uns tanks que é para amanhã, porque tem que, assim, é mais urgente. Então, você vai vendo quanto, de que em tempo você vai olhar o seu balde. Eu vejo o meu domingo à noite. Então, domingo à noite eu olho minha agenda da semana, olho o meu baldão de tank e vejo, nessa semana eu vou matar isso, isso e isso. Não, já foi coisa demais. Deixa o resto do tank para outra semana. Aí eu vou deixando. E vou me deixando mais leve. Porque, na verdade, a gente tem uns 50 tanks na vida. Só que não ficam na minha cabeça, não fica num papelzinho aqui e outro ali. Eu deixo tudo lá nesse depósito e uma vez por semana eu olho para ele. Aí eu vou lavando essa roupinha suja aos pouquinhos. Deu para entender? Certinho? Então, promessa que você faz, o Yoga do Riso é um curso que eu tenho vontade de fazer, bem interessante para todos vocês. É uma linha que segue o yoga, mas não só a ginástica e a meditação. Ela atrai a risada, ela atrai o bom humor. E é um curso que eles fazem, era presencial, agora tem online. Mas eu não tenho data para isso, eu não trabalho com isso, agora não tenho tempo para isso. Tá lá no Tem que fazer curso do Yoga do Riso. Um dia eu vou fazer aquilo ali, então vai ficando. Mas tem outras coisas que eu preciso mais para agora. E aí você vai colocando isso entre o seu planejamento e esvaziando o seu procrastinar. Certinho? Outra coisa interessante é arrume sócios, patrocinadores, apoiadores, pessoas que vão estar com você e falando assim, e aí, você fez isso? E aí, você fez aquilo? Né, Dani Cardone? Alguém que coloque o garfinho na sua bunda. Né, Shirley?
Eu sou o garfinho de umas bundinhas aqui. É, isso aí. A Celina não está na aula presencial, quando voltar ao presencial eu te garfo de novo. Mas são pessoas, porque quando a gente se compromete com alguém, e pessoas que estão a favor da nossa maré, né? Porque tem aquele lá que, quando você compartilha, ele fala, sei não se você vai conseguir, né? A pessoa já duvida de você na hora que você compartilha. É aquela pessoa que vai te incentivar, que vai te puxar, que também não vai te estressar. É aquele chefe que não paga salário. É aquela pessoa que ela tá contigo numa torcida de verdade. Então, arruma essas pessoas. Tem algumas coisas que eu falo com meu filho, ele tem 15 anos. Aí eu começo a deixar, ele vem aqui na porta do quarto, e aí, mãe, já fez aquilo lá que você falou que ia fazer? Para você. Como se ele fosse meu irmão mais velho ou meu pai. Mas eu sei que eu falo para ele porque ele vai me cobrar. E falo para ele, olha, me cobra mesmo porque eu tô querendo sair dessa lama. Então, escreve e pensa aí quem pode ser o patrocinador, né, o seu sóciozinho nisso aí nessa semana. Eu tive um mentor uma vez que ele falou assim que ele chegou a falar com um amigo assim, eu vou te dar R$ 50 se você não fizer isso para mim. Então ele prometeu um negócio para ele mesmo, se ele não fizesse, o amigo dele ia ganhar R$ 50. Aí virou bagunça, é lógico, e o amigo ficou cobrando ele. Mas é uma forma que você tem de se sabotar positivamente. É você colocar uma casca de banana para não andar naquela direção, porque você sabe que se você andar, você procrastina. Você vai ter que desviar da procrastinação. Na semana passada, eu falei sobre objetos fora do lugar na minha casa. Então, eu vou dar aula à noite, eu faço marmita para levar entre as aulas, quando a presencial está pegando fogo, que não é agora. Então, eu saio de uma academia, vou para outra e levo marmita de comida mesmo para ir comendo. E algumas vezes eu cozinho à tarde, e aí a comida está meio quentinha para levar para a primeira aula. Eu fico com medo de azedar, boto no congelador para ela esfriar rápido e eu levar. Quantas vezes eu tô no ônibus, no metrô e ligo pro meu filho, filho, tira da geladeira, porque a ideia não era congelar, era só esfriar. Ovo cozido, vários ovos cozidos viraram pedra de gelo porque eu esqueci e ficou lá, de um dia para o outro virou pedra no congelador. E eu só queria que gelasse para eu comer entre uma aula e outra. Então, o que eu comecei a fazer? Peguei uma cadeira da cozinha, boto na sala da saída, na porta da saída, para atrapalhar meu caminho e deixo a comida lá na marmita, vou tomar banho. Quando eu saio do banho, tô cheirosa, vou sair, tudo tá nos trinques, quando eu vou sair eu tropico na cadeira. Que cadeira me lembra? A comida na geladeira. Então, propus na semana passada, vou propor de novo, porque o que eu falei na semana passada que eu ia fazer uma semana, que era arrumar uma estante de ferro, não terminei, ela tá aqui ainda. Eu comecei, ainda postei no grupo lá, comecei a minha estante de ferro. Mas eu vou propor para vocês. Se fizer sentido para vocês, a gente vai levantar agora, vai pegar um objeto, tirar ele do lugar, para amanhã a gente falar assim: preciso colocar esse objeto no lugar e isso tem a ver com aquilo que eu me comprometi ontem, domingo à noite, em começar a fazer nessa semana. Pode ser? Para quem fizer sentido, vai lá. Eu vou fazer o meu porque preciso cuidar dessa estante antes da quarentena acabar. Eita, a Celina foi pegar um negócio grande. O negócio dela é profundo. Bacana. É uma coisa boba, gente, mas até meu filho, essa semana, eu falei para ele, filho, o que que esse vejo tá fazendo aqui? Tava bem no meio do quarto dele, assim, o vejo, né? E aí ele falou, mãe, isso aqui é para eu lembrar que amanhã, quando eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar o vejo nesse meu sofá aqui, porque a cachorra subiu e eu preciso dar uma esfregada de vejo. E ele fez isso com ele mesmo. Ele pegou o vejo e deixou no meio do quarto dele, era noite, a gente ia dormir, e ele tava com o vejo no meio do quarto. Então, umas coisinhas bobas, mas você vai educando o seu cérebro a já fugir da desculpa que pode acontecer.
E aí você tende a querer a obedecer. Ok? Por isso que muitas vezes andar em comunidade ajuda, porque uma pessoa vai chamar a outra e vem, vamos, aí aquele montinho, né? Acaba levando você para ir junto também, certinho? E aí tenta perceber você, né? O que você tem procrastinado, e aí você tenta não, você começa a tomar suas escolhas, suas atitudes para se sabotar positivamente, né? Já fala para o seu amigo, amiga, eu preciso fazer aquela rotina de gineco essa semana, me cobra que eu vou fazer essa consulta. Aí ele vai ficar te cobrando. E aí, já marcou? Já marcou? Acha os seus patrocinadores ou os seus objetinhos fora do lugar aí. Bom, gente, é isso. Para quem assistiu semana passada,